Pronto, agora então. Tição, programa de preto começando aqui. Eu tô com um eco, espera aí um pouquinho, deixa eu separar aqui da. Começando aqui nesta quinta-feira, 5 de agosto, tição número 135. Meu nome é Juliano Lopes, já passo aqui o boa noite, companheiro Caio Túlio, diretamente de Mauá. Boa noite, Caio, tudo bem? É isso aí. Antes de seguir nossa pauta regular, eu já convido os companheiros a contribuírem, mandarem seu boa noite, seu superchat, seu comentário, sua crítica, sua oposição, que seja através de dinheiro. Manda aí 2 contos, 5 contos, 10, 15, enfim. Mande a sua contribuição para o crescimento e fortalecimento dessa imprensa revolucionária, imprensa importante aí na luta contra o golpe de Estado, na luta contra a direita, na luta pelo fora Bolsonaro. Enfim, faça esse convite, né? Também convido os companheiros a se inscreverem, se tornarem membros aí da causa, pode fazer a sua inscrição. Todo mundo sabe que é um dos patrimônios mais importantes da indústria do Brasil, né? Então, eles colocaram à venda no Congresso e esse ato do próximo dia 18 é fundamental aí para começar, né, ampliar a luta contra a privatização das empresas estatais, contra a privatização do patrimônio brasileiro. É preciso ir para as ruas, nós aqui vamos criticar também essas ações institucionais, e vejam vocês que o ataque vem justamente do próprio Congresso Nacional, junto com o Executivo, está todo mundo junto aí, com os golpistas, com Bolsonaro no ataque às conquistas dos trabalhadores. Então, fique conosco, dia 18 de agosto, se junte ao Bloco Vermelho, adquira a sua rifa, né, junto aos companheiros, faça aí a sua contribuição para poder fortalecer o Bloco Vermelho, o Bloco dos Trabalhadores, no próximo dia 18, nos atos que estarão as principais capitais brasileiras em defesa dos trabalhadores. Vou passar o próximo recado, que já é o nosso blog, o blog Tição, está lá no causaoperaria.org.br. Você pode acessar o blog e ver que tem só matérias específicas sobre a questão do negro, inclusive matérias mais aprofundadas sobre temas determinados, discutidos aí pelo conselho editorial do coletivo João Cândido, que se reúne sempre aos sábados para debater temas que estão candentes, né? Questão do racismo estrutural, programa dos Panteras Negras, questão do identitarismo, o programa revolucionário dos negros, a necessidade do partido revolucionário, enfim, uma série de matérias você pode estar lá acompanhando, bem como ver conosco a nossa pauta, os nossos programas aqui no YouTube, no nosso canal próprio, Edição Programa de Preto. Está aqui, você está aqui assistindo ao vivo a Causa Operária TV, mas você pode se inscrever no nosso programa, no nosso canal Tição Programa de Preto. Tem um canal específico só com vídeo da negrada aí, do coletivo, debatendo os temas importantes aí, né? Por fim não, né? Por fim, no meio dos informes aqui, a nossa revista número 14, a produção pode colocar as fotos da revista, tá aí pelo fim da polícia, né? Tem toda uma polêmica, o pessoal tem uma esquerda pimpolha aí que ficou falando que a gente faz acordo com a polícia militar para poder organizar os atos. Efetivamente falando,
Na verdade, a única organização de esquerda que faz uma campanha séria pelo fim da polícia militar é o PCO, através, inclusive, e especialmente do seu coletivo de negros, João Cândido. Tá aí a revista, que tem a sua contracapa do Solano Trindade, e também a matéria específica sobre a questão da capoeira, que nós vamos tratar aqui também hoje. Capoeira aí, que nós estamos matriculados, esticando aí os tendões, os músculos, para poder, né, se for preciso, amanhã ou depois, ninguém sabe, poder fazer a nossa defesa. E, por fim, a Universidade Marxista, que está ao vivo nesse momento. Se você está aqui conosco, significa que você não está inscrito ou vai assistir depois a aula do companheiro Rui, que está ao vivo nesse exato momento, na Universidade Marxista, com o tema Democracia, Revolução e Socialismo. Tema fundamental para estudar e entender melhor os acontecimentos da atualidade e conhecer também o próprio programa do partido, que denunciou o golpe de Estado ainda em 2013, 2014, quer dizer, com base nas discussões a respeito do problema da democracia, e também o partido que vem levando aí, desde então, a luta contra o golpe, pela anulação do impeachment, contra o impeachment de Dilma Rousseff, contra a prisão de Lula, contra a fraude que foram as eleições de 2018, e agora estamos aí pelo Fora Bolsonaro, eleições livres, com Lula candidato. Então, para você entender até mesmo essa proposta, vinda de um partido comunista, trotskista, seria necessário, é preciso estudar, compreender bem as nossas posições. Então, se inscreva lá na universidademarxista.pco.org.br. Salvo engano, hoje é a 6ª aula do curso, se eu não estiver enganado, está ao vivo nesse exato momento. Se você se inscrever agora, você pode acessar aí as aulas anteriores, né? As 5 aulas anteriores estão salvas na plataforma. É apenas R$100, na verdade é um custo de administração de provedor, e você vai ter acesso aí a aulas importantíssimas com o companheiro Rui Costa Pimenta, que está aí, né, há 4 décadas na luta pela formação de um partido revolucionário no país. Então, nada melhor do que aprender sobre revolução com quem está lutando pela construção de um partido revolucionário, com quem está lutando efetivamente pela revolução. Bom, esses foram os recados. Deixa eu só ver se não esqueci nada. 5 recados aqui nos nossos primeiros avisos. Caio, quer comentar alguma coisa? Não, só destacar a importância da universidade, né? A gente está discutindo o tema da democracia, muito importante, está sendo bem esclarecedor, né, sobre esse problema. Acho que é um problema que precisa ser debatido, inclusive na esquerda, nesse momento, né? Que a esquerda muitas vezes não sabe exatamente o que é democracia, o que não é democracia. A gente vai comentar aqui, por exemplo, uma polêmica, né? Mostra que o pessoal não sabe muito bem o que é democracia, né? Mas a gente vai comentar mais para frente, mas só destacar a importância aí do curso. Quem não está inscrito, se inscreva no curso sobre a democracia, né? Participe do curso para gerar esse debate e esclarecimento. É isso aí, já passando agora para o nosso ponto, né, de história. Temos aqui pelo menos 3 datas significativas para a questão do negro, especialmente pontos culturais. Nós temos aqui no dia 2 de agosto de 1997, veio a óbito Fela Kuti, né, músico nigeriano, inclusive altamente politizado, envolvido na luta do povo nigeriano, também revolucionário naquilo que ele se propôs a fazer, multi-instrumentista, tocou vários instrumentos, é atribuído a ele a questão do Afrobeat, enfim. Ele faleceu em 1997. Deixa eu só ver aqui sob que circunstâncias. Bom, ele tem uma obra gigantesca, né? Defendia aí a libertação do povo nigeriano, defendia a organização do povo, teve desses artistas todos que a gente fala aqui, e outras oportunidades, é um que teve uma posição política destacada. Ele teve ligações diretas com a questão da luta do movimento nacionalista, da questão do Volta à África, né? Para vocês terem ideia, ele lançou, deixa eu só ver a discografia dele, pelo menos aí uns 30 discos de ao vivo e de estúdio. Fela Kuti também chegou a chegou a ser preso, né? Veio a situação do negro, ela não tem jeito, né? Ele chegou a ser preso e, inclusive, o próprio Supremo Tribunal
esteve aí envolvido na prisão de Fela Kuti, que também era mais claro para aqueles militantes daquela época. O Supremo, o Poder Judiciário, sempre esteve ligado aí aos poderes constituídos. Mas, enfim, estamos aqui fazendo um pequeno destaque a Fela Kuti. Nós temos uma matéria no nosso site, que inclusive vai entrar no próprio Tição, no nosso blog, chamado Fela Kuti, o revolucionário músico africano, criador do Afrobeat. Então a matéria está disponível para quem quiser conhecer melhor, pelo menos no quesito político da vida dele, pode ler a matéria, mas tem bastante coisa disponível na própria internet. Então fica aqui a nossa consideração a respeito da data, né, do 2 de agosto que passou, da morte de Fela Kuti em 1997. Bom, podemos já ir para o próximo ponto, cara? Tem Louis Armstrong no próximo ponto. Se sim, vamos lá. Louis Armstrong, ele... Aqui tem alguns... Na verdade, assim, tem matéria dele também no jornal Casa do Operário, feita por fãs, que é diferente da matéria. Então, ele é considerado um revolucionário do jazz. Na verdade, é fato mesmo isso daí. Ele muda uma série de composições, de formas de se fazer o jazz, do que ele fez em diante. Ele dá meio que a linha do que viria a acontecer. Louis Armstrong, ele nasceu em Nova Orleans, né, no dia 4 de agosto de 1900. Na década de 20, aqui finalmente, 20 e 30, que aparecem aí as inovações, as novidades desenvolvidas por ele. Ele é uma das pessoas mais conhecidas, né, do público comum. Eu conheci, por exemplo, Fela Kuti não conheci antes da militância, de estar militando no partido, mas o Louis Armstrong já conhecia antes algumas músicas, tem algumas composições famosas dele, que também fazem parte de trilhas de filme, etc. e tal. Está aqui também a nossa memória do nascimento dessa importante personalidade do jazz mundial, né? Deixou também uma obra gigantesca que deve ser conhecida. Eu também nunca fui muito chegado a jazz, né? E agora, já até com o próprio programa Música de Classe, eu fui ouvindo aos poucos, né, sobre orientações do nosso querido Carlos Nishimia, que deixa aqui um abraço, algumas composições, um pouquinho de jazz. Acho até que foi o próprio Nishimia que é autor dessa matéria. Enfim, fica aqui a nossa memória. E lembrar que tanto o Fela Kuti, mas Louis Armstrong também teve seus dias ruins, também foi para a cadeia. Inclusive é na cadeia que ele aprende a tocar, né? Ele chega a fazer parte da banda da cadeia, né? E desses artistas do jazz, blues, do rock and roll, os negros norte-americanos, salvo engano, 95% teve aí a sua passagem garantida no sistema penal norte-americano, não por crimes, né, que tenham cometido, mas pela perseguição do poder judiciário, da perseguição política do governo contra a população negra de conjunto. Então, tá aí. É uma pena que a gente não possa aqui passar uma música, né? Alguma canção, que senão o YouTube derruba a gente, mas enfim, fica aqui a nossa memória. O próximo ponto, fazendo aqui as vias do Eric Menezes, que é o nosso âncora de história aqui do Tição, Programa de Preto, o nascimento, no dia 6 de agosto, né, de 1937, de Baden-Powell, também um dos maiores instrumentistas e compositores brasileiros, autor de composições consagradas como Samba Triste, Canção de Ninar Meu Bem, Samba em Prelúdio, Deixa, Birimbau e entre outras composições. Baden-Powell também é mais um desses artistas, desses compositores, né, de todo um patrimônio musical nacional que eu efetivamente fui ter conhecimento também só quando me aproximei da esquerda. Até então não conhecia a produção, não sabia quem era Baden-Powell, que faleceu em 26 de setembro
de 2000 aos 63 anos, até novo, né? Tem aí, é considerado como um dos maiores músicos brasileiros da sua época e um dos maiores violonistas de todos os tempos aí pela imprensa especializada. Começou a tocar violão ainda moleque, de 7, 8 anos de idade. Enfim, tem parcerias aí gigantescas com várias pessoas, como Vinícius de Moraes, uma pessoa bem conhecida no âmbito musical brasileiro, que precisaria também de um maior estudo, de aprofundar o conhecimento a respeito desse importante patrimônio musical negro brasileiro. Bom, com esses 3 destaques esses 3 pontos de história, né, nós fechamos aí com Fela Kuti, Louis Armstrong e Baden-Powell. Eu posso dizer que é uma entrada meio pesada no quesito de cultura para o nosso Tição Programa de Preto de hoje. E o próximo ponto é o seguinte, é um ponto que nós vamos tornar fixo aqui no Tição Programa de Preto, que é a questão da capoeira. Toda semana nós vamos trazer alguma matéria, algum ponto interessante, talvez matérias, notícias sobre a história da capoeira, sobre a história dos golpes aqui no Brasil. Há uma consideração toda do partido, do próprio coletivo de negro João Cândido, que a capoeira tem uma importância muito grande. Enfim, eu queria passar aí a palavra ao companheiro Caio para apresentar o tema, e a gente vai comentando um pouco a respeito da capoeira. Vamos lá, Caio. No último dia 3, né, nesse 3 de agosto, celebrado o Dia da Capoeira, né? Foi instituído esse dia 3 de agosto, que a data vem desde 1985, que foi escolhida essa data, né, 3 de agosto, como o Dia da Capoeira e do capoeirista no Brasil, né? O Juliano falou aí dessa iniciativa da gente trazer uma série de temas e história, capoeiristas importantes para a gente discutir no Tição sempre, né? Uma coisa muito importante é a valorização da cultura brasileira. A capoeira tem uma história igual a história do negro, né? Bem tortuosa, bastante repreendida, né? Ela surgiu no Brasil, ainda no Brasil colônia, junto com os africanos, com os escravos que aqui chegaram, né? Era uma forma também de manter um pouco da cultura africana no Brasil, e também uma forma de autodefesa, né? Uma forma importante de autodefesa. Os golpes da capoeira, né? A gente sabe, são muito contundentes, são golpes bastante mortais até, a depender, né? Então, durante muito tempo, a capoeira foi praticada no Brasil colônia, e tinha esse caráter, né, de manter tradições, né, disfarçados aí de também um treinamento para o corpo, né, para a resistência, né, e ao mesmo tempo que você tinha também o desenvolvimento de golpes. Algumas pessoas dizem que isso era feito, né, a capoeira ela tem esse caráter de dança para meio que esconder dos senhores de escravo e da administração colonial e imperial que se tratava de uma luta de resistência, né? Para se parecer como uma tradição. Era uma tradição também, então muito da cultura africana foi preservada através da capoeira, né? No Brasil, e também muito da cultura dos escravos, né, das pessoas que vieram escravizadas aqui para o Brasil, a gente tem acesso por meio da capoeira, que é uma coisa muito interessante, né? Você vê as cantigas, tudo isso revela muito do como era, né, a resistência do povo africano, do povo negro naquele período, né? Que foi se passando aí de boca em boca, num registro oral, né, de tradição, até hoje. E até hoje é preservado. Após o fim da escravidão no Brasil, a capoeira quase que imediatamente ela foi perseguida junto com a população negra que foi marginalizada, né? Então, desde 1890, a capoeira se tornou proibida no Brasil, né? Você não poderia praticar
a capoeira, porque seria um crime, né? Da mesma maneira que eles colocaram como crime a viagem, né? Quer dizer, as pessoas que estavam desempregadas, tudo uma forma de repressão, essa esmagadora contingente populacional, né? Que ficou sem, como depois da escravidão, ficou marginalizada. Então, teve várias medidas de repressão nessa população. Uma delas foi a proibição da capoeira, né? Que só vai voltar a ser permitida de 1890, né? A sua proibição só vai ser permitida a partir da década de 1940, né? Ficou aí quase 50 anos proibida, as pessoas sendo perseguidas, né? As pessoas que praticassem capoeira. Inclusive se diz que a repressão era bem dura, né? Contra as pessoas que fossem pegas praticando a capoeira, né? Inclusive com tortura, prisão e tudo mais. A partir de 1940, né, a capoeira, então, ela se torna uma coisa, não mais um crime, né, ainda que fosse mal vista, né. Tem uma pessoa importante, né, tem várias pessoas importantes, mas uma delas foi o mestre Bimba, né, que ele fundou uma escola de treinamento físico, que ele não podia, em 1937, que ele não poderia chamar de escola de capoeira, porque era proibida a capoeira, né? Então, ele fundou uma escola de atividade física, na qual ele difundia lá a capoeira mesmo, e ele fez uma série de inovações e tudo mais, pouco tempo depois, a capoeira passou a ser legal, né? Hoje, a capoeira é um patrimônio imaterial da humanidade, a própria ONU considera, né, por meio da Unesco, da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, da Organização das Nações Unidas, da ONU. É um patrimônio imaterial e é uma das práticas aí mais difundidas no país, inclusive internacionalmente, né, despertando um grande interesse de várias populações de vários locais do mundo, né, que praticam hoje capoeira. A capoeira teve um grande desenvolvimento, mas pode ter um desenvolvimento ainda muito maior, né? Bom, aí eu vou ficando por aqui. A gente, como o Juliano falou, a gente vai poder discutir sempre os aspectos da capoeira, aprender juntamente aqui, né? A capoeira, que é realmente uma das grandes, dentre as muitas, uma das grandes contribuições aí do povo negro para a cultura brasileira. É isso mesmo, avisando os companheiros que a capoeira agora é ponto fixo aqui do Tição Programa de Preto, reforçando isso daí. Então, vocês que têm sugestões, têm ideias, o companheiro Jesus Era Humano colocou já até uma citação do mestre Pastinha: a capoeira é tudo que a boca come. E aproveitar e dar boa noite aos camaradas que estão aqui, companheiro Igor, Teodoro, boa noite. O próprio Jesus Era Humano mandou o gatinho aqui, o Tição, boa noite, camarada. 3845MR, boa noite. Quem mais que está aqui? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tovarite Carneiro, boa noite, camarada. Companheiros, é isso daí. Quem puder, já vai mandando suas sugestões do nosso tema de capoeira. Acho que o Jesus, inclusive, é um capoeirista. Salvo engano. Nem sei se eu podia falar. Não sei se capoeira é crime ainda, né? Talvez estava sendo um pouco perseguido. Pelos capoeiristas que a gente entrevistou, o negócio ainda é bastante complicado. Mas vamos lá, então. Produção, tem uma citação que está aqui na nossa pauta, depois você pode colocar na própria descrição do vídeo, que é um canto de roda de capoeira, que diz o seguinte: eu não posso ficar aqui, lá para Senzala eu não quero ir. Hoje eu vou me libertar, vou lá para a capoeira, vou encontrar zumbi. Tá aí, é um canto famoso que você acha no YouTube também, em várias toadas do canto, né? Bom, vamos direto para a nossa polêmica aqui. Já faz alguns programas que nós estamos criticando aí a posição política, né? Metodológica e mesmo programática da Coalizão Negra por Direitos, e hoje não poderia ser diferente. Eles estão com uma série de medidas para ter uma linguagem mais clara aqui no programa. Eles estão brilhando, brilharam
os atos que tiveram recentemente, aparecem com essa razão social, vamos dizer assim, Coalizão Negra por Direitos, que é esses nomes bonitos que são decididos aí em algumas reuniões, né? Foi decidido em alguma reunião. Supostamente teriam aí 200 organizações que assinam, né? Fariam parte da Coalizão Negra por Direitos, mas na prática é um grupo ultra reduzido. Eu vou dar um pontapé para um primeiro ponto que eu acho grave da própria organização, que a gente tem chamado a atenção em outros programas nossos, inclusive o próprio companheiro Rui Costa Pimenta, que é o seguinte, que é a política do imperialismo para os setores oprimidos do mundo, do negro, da mulher. Jesus confirmou, graduado em capoeira, então tá certo. Então, o imperialismo vem do barril de pólvora, que é a situação de opressão do negro, ele precisa intervir aí, quer dizer, ele precisa apresentar alguma alternativa. Não dá para você pisar na cabeça do povo negro de maneira constante, sem que haja nenhum tipo de válvula de escape. Você precisa apresentar alguma coisa palatável. Não é possível que o imperialismo é só bomba, granada, invasão, golpe de Estado, o que efetivamente é o imperialismo. Mas, para poder, né, controlar a revolta da população, a raiva do povo, o ímpeto, né, do levante, né, da necessidade de organização, enfim, da população negra explorada do mundo, eles sentam lá e tiram uma política para poder controlar isso daí. A política aqui, no caso, é justamente a questão de financiamento de ONGs. Os companheiros que estão assistindo aqui o Tição, que para quem é mais velho sabe que isso daí não é uma novidade. Começou, inclusive, com velhas ONGs de direitos humanos, de direitos ambientais. Lá atrás, na Eco 90, já tinha ONG de tudo quanto é coisa de direito ambiental. Então, era uma organização não governamental, chamada Terceiro Setor. E de lá para cá, outros terceiros setores foram aparecendo. Negros, mulheres, índios, ribeirinhos, tudo que você pode imaginar aí, foram sendo criadas organizações não governamentais que vão recebendo do imperialismo através de fundações como a Fundação Ford, a Oxfam, fundações de grandes banqueiros, como é o caso da fundação do próprio Itaú, que mais que nós temos aí? Tem várias fundações que, até mesmo para poder conseguir isenção fiscal e benefícios do próprio imperialismo, elas patrocinam essas organizações de esquerda, entre aspas, né? Identitárias e ONGs, mundo afora. Tem de tudo. Tem de baleia ao negro, entendeu? Então, se você abre lá uma ONG, o CNPJ, coalizão, sei lá, dos animais por direitos, o que você pode fazer aí? Se propõe a participar de editais e vai ganhando um dinheirinho por fora. Então, o imperialismo impulsiona essa política porque é uma forma, e a Coalizão Negra por Direitos está provando isso na prática, é uma forma de você conter a revolta do povo negro, conter, inclusive, estrangular a organização do negro, né, como tal. Porque se existe, vamos dizer assim, se existe a Coalizão Negra por Direitos, que se arvora no direito em falar em nome do movimento negro, não existiria mais nada. Então, se existiria um lugar que o negro deveria se organizar, seria a coalizão, porque não tem mais nada, que é falso. É para isso que serve também. Você cria uma ilusão. Tem aí o movimento negro, entre aspas, tem aí a coalizão negra, que parece que pode ser 1 trilhão de pessoas, como pode ser uma pessoa, mas é a coalizão. Até o nome é meio gringo, né? Nunca visto, por exemplo, você tem o movimento negro unificado, MNU, um negócio normal e tal. Agora, coalizão negra já é um negócio bem mais produzido, vamos dizer assim. Então, você cria todo um carnaval, um cenário que, se por um lado afoga, né, a expectativa do negro em lutar pelos seus direitos reais, os direitos democráticos, aquilo que importa efetivamente da luta do negro, por outro, cria essa falsa impressão de que não, está resolvida a questão da organização política do negro, que é falso também. Eles estão aí falando em nome do movimento negro do negro, mas
sem procuração nenhuma, você entendeu? Está falando o nome próprio. Tem ninguém que assinou nada. Até quem assinou quem aparece assinando lá o site da Coalizão Negra, também eu nunca vi. Tem várias organizações que eu nunca vi. Das 200 que estão assinando, aqui na Paulista, pelo menos nos atos, eu vi 2 no máximo aí, presentes lá, 2 ou 3. As outras 197, ninguém sabe onde estão. Mas, enfim, eu acho que o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para esse problema é para a política do imperialismo. Porque fica parecendo que é uma coisa do aquém do além. A pessoa inocente chega na manifestação, vê lá, Coalizão Negra por Direitos, Movimento Negro, aí antes de apresentar a coalizão, vem uma pessoa do carro de som, né? O âncora do carro de som fala assim, agora, em nome do Movimento Negro, vai falar a Coalizão Negra por Direitos, papapá, caixinha de fósforo. Aí quem tá lá embaixo fica olhando assim, bom, primeiro que eu nunca vi esse pessoal, não conheço. Segundo, quem que é esse? O que eles vão falar aí? Terceiro, como assim nome no movimento negro? Que história que é essa? O inocente, né? Porque eu acho que até às vezes a gente tem que se colocar na pessoa do manifestante que está indo para o ato, sofrer lá, porque às vezes a pessoa vai sofrer desses casos de sonho. Então ele vai lá ouvir as intervenções, começa a sofrer. E a Coalizão Negra fala por horas a fio, né? Aqui em São Paulo, mas me falaram que em outros estados também está sendo assim. Ao mesmo tempo, surgem essas matérias escandalosas aí, de que o movimento negro se reuniu com o STF. Quem falou que o movimento negro se reuniu com o STF? Quem é esse movimento negro aí? Bom, antes de entrar nesse ponto do STF, Joyce Hasselman e etc., o primeiro ponto que eu queria destacar é isso, que é o mais fundamental do problema, que é a política do imperialismo para os povos oprimidos do mundo inteiro, que é essa das ONGs, dos financiamentos através das fundações imperialistas, né, Oxfam e outras organizações imperialistas, e eu digo mais, quem paga a banda escolhe a música, então é bom a gente ficar ligeiro com quem recebe grana de fora ou do próprio Estado. Bom, Caio, quer comentar esse primeiro ponto? Não, eu vou comentar disso que você falou, né, sobre essa filtração imperialista e tal, porque a gente está vendo aqui no Brasil que tem uma guerra aí entre setores da burguesia, né? Hoje tá em todos os jornais, né? A crise que se deu pelo Bolsonaro e o STF, né? Porque essa luta aparece assim entre o Bolsonaro e as instituições, né? Que é a luta entre um setor da burguesia, a extrema-direita, e a direita tradicional, né? Que quer emplacar aí a sua terceira via e desgastar o Bolsonaro. O que acontece? Eu acho que uma avaliação assim preliminar, né? Mas que essas organizações elas têm um objetivo, né? De criar um meio de campo aí para que a esquerda possa fazer parte do bloco da direita, né? Que é a chamada frente ampla. Por exemplo, só vou falar a notícia aqui, depois o Juliano, se quiser completar. A Coalizão Negra por Direitos, por exemplo, eles foram se encontrar aí com o ministro do STF, Barroso, né? Supostamente para discutir a reforma eleitoral, que é um golpe que a direita está dando lá no Congresso Nacional contra toda a população brasileira, né? Mas eles destacam alguns aspectos bem secundários do negócio, né? Primeiro, eles destacam o problema do voto impresso, né? Que é a pauta da direita tradicional, porque a direita tradicional é que defende que não pode ter voto impresso. Eles nem explicam por quê, simplesmente você não pode ter voto impresso. O que levanta suspeitas, né? Por que não pode ter voto impresso? Porque, né, qual que é o grande problema de você ter um instrumento a mais de verificação? Né? Levanta a suspeita de que eles querem fraudar a eleição, né? Evidentemente. Então, eles não querem o voto impresso. Bom, não é só porque o Bolsonaro é um demagogo, né? Ele coloca isso daí para se proteger. Mas o problema inclusive, o Bolsonaro é deputado há 30 anos, né? Ele já passou por muita eleição, ele sabe bem como é que é esse negócio eleitoral, né? Se ele está levantando que pode haver, né, fraude eleitoral, certamente. Inclusive, ele falou que tinha provas. Eu acho que alguém puxou a orelha dele lá e ele falou que não tinha mais, né?
porque senão isso é muito escandaloso ele apresentar as provas. Não sei. Mas o problema é o seguinte, que então eles defendem a mesma posição da direita, não ao voto impresso, sem explicar muito bem por quê, e eles acabam criando uma ponte para que a esquerda vá lá apoiar a direita tradicional, né? Eu acho que tem essa função também, esse tipo de movimento, né? Não é à toa que setores capitalistas apoiam, impulsionam, né, esse tipo de movimento, né? A gente viu também que, por exemplo, eles se encontraram também com Renan Calheiros para defender para fazer o mesmo debate, né, a mesma discussão sobre a chamada reforma eleitoral que está aí no Congresso Nacional para ser votada. Então eles se encontraram lá com o senador, vejam só, Renan Calheiros, do MDB. E segundo eles, o Renan Calheiros, vejam só, uma pessoa, um político tradicionalíssimo, né? O Renan Calheiros, segundo ele, estaria, né, se colocou em apoio às agendas da coalizão negra. Quer dizer, o Renan Calheiros é um aliado da população negra, né? O MDB do Renan Calheiros também é um aliado, nós podemos nos juntar com esse pessoal aqui que eles vão ajudar a gente em alguma coisa que também a coalizão negra não deixa claro qual que é o objetivo disso daí, né? Justamente eles colocam o objetivo como maior representação negra no Congresso Nacional. Mas maior representação negra no Congresso Nacional não muda a situação do negro em nada, muda a situação de quem vai ser esses representantes, né? Que no caso aí provavelmente serão eles mesmos que estão indo lá, né? Discutindo com o Renan Calheiros, falando que o Renan Calheiros é um aliado, falando. E outra coisa que até o Juliano Advogado pode explicar: o que o STF tem a ver com a reforma que está passando no Congresso Nacional? Nada. O STF é um órgão do judiciário, né? Que não deve, que é antidemocrático em si, mas é do judiciário. Eles não têm nada a ver com isso. Eles não têm que opinar sobre reforma que passa no Congresso Nacional, né? Embora a reforma seja reacionária, da direita, contra o povo, mas o STF não é poder moderador, eles não opinam nada, né? Segundo a tradição, o judiciário é um poder, como é que fala? Que ele tem que ser demandado, né? Ele não opina nada, é só se for perguntado. Bom, eu fico por aqui e a gente discute mais. De fato, eu acho que esse problema aí é grave, né? É muito grave porque se apresentam aí como representantes do movimento negro, mas aí você vai ver essas fotinhas aí sorridentes com esses representantes do ataque ao povo brasileiro. O que que são essa turma aí do Supremo Tribunal Federal e essa gangue do Congresso Nacional, senão os responsáveis pelo que a gente está vivendo atualmente aqui no país? São eles que deram o golpe de Estado. Eu lembro muito bem o STF assinando embaixo a prisão do ex-presidente Lula. Lembro muito bem do STF. Inclusive é o seguinte: é gente que está aí desde sempre, né? O Superior Tribunal Federal, ele é uma espécie de polícia militar, porque ele está aí, ele deportou gente na época da ditadura militar, ele teve negando habeas corpus durante a ditadura militar, respondendo a todos os desejos dos militares durante de 1964 a 85. Aí teve a redemocratização, eles ficaram aí, que nem a polícia militar ficou também, né? O grande STF. Aí eles assumiram um papel predominante, importante no golpe de Estado de conjunto, porque a canetada final, inclusive, era do próprio Supremo, na época do impeachment da Dilma Rousseff. Tudo bem que teve aquela votação escandalosa no Congresso, mas o STF aprovou isso daí, aprovou a prisão do ex-presidente Lula, aprovou a eleição fraudulenta do Jair Bolsonaro. E aí aparecem essas pessoas aí, que são uns carreiristas, na verdade, uns alpinistas sociais, e começam a entregar documentos para esses mesmos golpistas. Vejam vocês que é assim: enquanto o negro está morrendo aí, que nem mosca na periferia, o pessoal senta na mesma poltrona do Renan Calheiros para conversar, né? Conversar, porque Renan Calheiros é isso que o Caio falou, um grande apoiador da luta do negro. Chama atenção
Primeiro, a cara de pau desse pessoal de fazer isso daí, né? De se apresentar como movimento negro, nada disso. Teria que se apresentar como pessoa física, falar assim, ó, eu, fulano de tal, vim aqui fazer esse papelão e passar essa vergonha porque eu quero e porque eu vou ganhar alguma coisa em troca disso, porque não tem movimento negro nenhum apoiando isso daí. É um negócio muito louco, né? Muito escancarado, inclusive é, o negócio é de propaganda, porque é tanta foto e os nomezinhos e tal, o Douglas Belchior e outros aí, que só me levam a crer que é campanha eleitoral antecipada, né? Porque quem vê pensa, olha, na verdade está tendo uma mobilização aí, tem um movimento negro, a coalizão. Aí chegando que vem, estive nas ruas em 2021, pelo Fora Bolsonaro, etc, etc, etc. Quando, na verdade, o pessoal esteve nas ruas em 2021 para defender a presença do PSDB nas manifestações, que isso é que aconteceu. Mas, enfim, tá aí a participação escandalosa, né? Escandalosa, isso aí é escandaloso, né? O Poder Judiciário aí, ele é responsável por 1 milhão de pessoas na cadeia, é tudo pela mão dessa corja do STF. Alexandre de Moraes, um homem aqui da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, aqui de São Paulo, um homem da segurança pública de São Paulo. É lá que o pessoal foi pedir a bênção, que a coalizão negra foi pedir a bênção. Esse Barroso, me lembro muito bem da cara dele, porque ele, junto com outros malandros da STF, foram caçar o registro do PCO, e foi uma puta guerra nossa, tivemos que fazer colagem de cartazes no tribunal, chamar manifestação contra a cassação do registro do partido, porque tem um problema aí também nesse STF. O pessoal, a composição do STF é uma composição de latifúndio. Tá aí os latifundiários de toga. Ninguém é eleito de nada e ficam mandando e desmandando no país como se, por um acaso, né, fossem ditar os rumos do que vai acontecer. Que nem o Caio falou, o que tem o STF a ver com a reforma? Mas não. A coalizão tem que ir lá fazer uma autopropaganda, tem que fazer uma ação publicitária junto a Renan Calheiros, Barroso e outros golpistas de carteirinha aí que ajudaram, né, a manter Lula preso por mais de 500 dias aí numa prisão totalmente ilegal. Quer dizer, se formos considerar tudo isso, essas medidas da coalizão não passa de uma farsa total, de uma demagogia escandalosa, e é ruim quando o branco faz demagogia com o negro, né? Mas quando o negro faz demagogia com o negro é pior ainda, porque você tem que ficar descascando em público esses problemas. E esse também é um detalhe, porque como se apresentam como movimento negro, eles ficam incriticáveis. Você tem que elogiar o que eles estão fazendo. Eles ficam blindados aí pela política moralmente ética correta da esquerda pequeno burguesa, quando não. Nós temos que denunciar o que está acontecendo. Isso aí é um desserviço para a luta do negro e nós vamos amargar muito ainda na mão desse pessoal se não for denunciado essa prática. Nós aqui tivemos acesso, por exemplo, a um relatório dos financiados pela Fundação do Itaú, que é a Fundação TID Setúbal, e aqui eu não estou dando nenhuma informação macabra ou secreta, mas é pública, até porque a informação tem que ser pública. A Coalizão Negra por Direitos, ou Coalizão Negra pela Periferia, porque é tudo lindo, né? Você põe o nome de periferia, aí você põe o nome de periféricos revoltosos não sei das quantas, aí você pode fazer o que você quiser. Não, não é essa não. A Coalizão Negra pela Periferia, na pessoa do Douglas Belchior, recebeu 70 mil reais, por exemplo, da Fundação do Itaú. Por isso que eu digo que quem paga a banda escolhe a música. E o Itaú, bom, eu não sei quem tem a ilusão de que o Itaú vai promover a revolução comunista no país ou que vai promover a luta libertadora democrática do negro. Mas, enfim, está aí assinando esse cheque, passando 70 mil reais para a Coalizão Negra. Eu acho que um debate aqui é esse também, que não é um problema de mobilizar a população negra, não é um problema de você recolher o dinheiro junto ao povo que está sofrendo, mesmo que seja pouco, esse dinheiro que importa. Não é um problema de organizar essa população para pôr abaixo o regime de exploração, de tortura, o regime de macabro, né, do dia a dia de opressão negra. É um problema de propaganda, de tirar foto com o Renan Calheiros e com a Joyce Hasselman, que aprovou aí
a entrega dos Correios junto com a Tabata Amaral. Então você vai lá tirar uma fotinha, né? Renan Calheiros segura a bandeira da Coalizão Negra por Direitos, e eu nem sei como é que esse tipo de coisa passa, e ninguém não sente nem vergonha, mas enfim, eles fizeram isso daí só essa semana, e a gente não sabe o que mais pode acontecer. E um último detalhe, também isso. Teve um ato desse aqui em São Paulo que a Coalizão Negra, que também é uma organização de anteontem, né? Porque tudo bem, tem gente que está na pista aí faz algum tempo, mas organização de anteontem é foda. Você tem que fazer uma investigação para descobrir quem é o bonde. E isso é fogo. Aí você tem que aceitar, o pessoal fala, de jeito nenhum. Mas enfim, foram no Carro de Som falar que o PCO era racista. Né? Aí eu olhei assim, meio com ar de. Mas, olha, não faltava mais nada, né? Não falta mais nada. Agora a Coalizão Negra chama o PCO de racista. Aí você vai dar uma investigaçãozinha e descobre que o Douglas Belchior recebeu 70 mil do Itaú. Aí você, bom, o Itaú, eu não sei se eles são, assim, os maiores combatentes do racismo. Né? Mas, enfim, são coisas que ficam aí para reflexão, para um debate, né? Lógico. Estamos a debater política, né? Até o momento, pelo menos. Então, a gente tirou essa polêmica aí com a coalizão. Com a coalizão. Com a coalizão fica até meio um negócio assim, nossa, grande. Com 6 pessoas aí, que na verdade são 2. A coalizão, o Douglas Belchior é mais uns 3 aí que aparecem no carro de som e batem no peito, sou da periferia. Eu vou dar mais um destaque. Nascer na periferia, nascer preto, não quer dizer nada. O máximo que quer dizer é que você vai ter uma vida desgraçada. Mas fora isso, não quer dizer absolutamente nada. Subir no carro de som, estufar o peito e falar: nasci na Ceilândia, todo fodido, e minha vida foi uma desgraça. Bom, meus parabéns. Você e mais milhões de pessoas passaram no Brasil, só no Brasil, passaram por isso aí. Mas enquanto organização política, você precisa de um programa de luta, claro, que fale a verdade para o povo, que abra o jogo e mostre o caminho para a luta pela libertação do povo negro. Não o caminho do tapete vermelho para você ir lá e engraxar sapato do senhor Renan Calheiros, que é um negócio totalmente escandaloso que foi o que eles fizeram essa semana aí. Bom, considerações, camarada? Camarada Caio, aqui nós estamos nós dois, né? Faísca e fumaça. Essa piada, inclusive, pode ser considerada racista, que eram 2 personagens antigos de um desenho que eram 2 pretinhos, 2 passarinhos pretos. Caio. Não, só falar uma coisa, né? Mostrando esse caráter que é de propaganda eleitoral, que você destacou bem, né? E que mostra também que esse pessoal está sendo utilizado aí pela frente ampla, né? Pela direita tradicional, né? E eles lançaram, nesse mesmo dia que eles visitaram aí o STF, e o ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes, o senador Renan Calheiros, né, esses amigos do povo negro, né? Eles lançaram aí um site com essa campanha, né? Não a reforma, porque veja, qual que é o grande problema que aflige o povo negro nesse momento? É a reforma, né? Reforma eleitoral. Então, vamos destacar aí o nosso combate à reforma eleitoral. Então, eles lançaram um site, reforma eleitoral não, racista não, porque também tem esse problema do racista, né, Juliano? Você vai colocando esse termo para tudo que você discorda, né? Então, por exemplo, o PCO é racista, mas o Renan Calheiros não, porque ele é amigo. O Gilmar Mendes também não. Então, aí eles lançaram esse site, né? E o site, vejam só, é para não permitir que essa reforma, que segundo eles é racista, não leve em consideração a cota para negros, né? E outras coisas, e também outras coisas que eles colocam aqui. Então, para fazer essa grande luta contra a reforma da eleitoral da direita, que a direita quer impor ao país, eles chamam todo mundo a lotar a caixa dos e-mails dos deputados envolvidos na votação. Veja só, que grande mobilização que é isso daí, né? Vamos todo mundo mandar e-mails, muitos e-mails para as caixas aí dos deputados. Essa é a mobilização do povo negro que eles estão propondo, né? Primeiro que eles ignoram todas as outras questões fundamentais do povo negro,
se prenderam aí no negócio eleitoral, porque é do interesse, né? E a mobilização deles é mandar e-mail. Daí, quer dizer, o pessoal não. Porque eles não vão nas periferias, não são da periferia, não criam núcleos na periferia, né? Bom, outra coisa também que eu só destacar, que é um problema assim, né? O Douglas Belchior, ele, ele foi apresentado pela própria Coalizão Negra, porque é a Coalizão Negra que dirige o carro, não sei porquê, né? Que é o mestre de cerimônia nos atos, pelo menos aqui em São Paulo. Não sei porquê, mas são eles que são. Então ele foi chamado a discursar com grande pompa, né, pelos seus pares, lá no ato. E em determinado momento ele falou de zumbi, né? Faremos Palmares de novo. Agora fica a pergunta: quando o Gangazamba fez um acordo com os escravocratas lá para impedir que novos negros entrassem no quilombo do Palmares, o que aconteceu? Zumbi se revoltou contra o acordo e né? Inclusive o Gangazão foi expulso, né? Foi embora. Foi até assassinado depois. Agora o Douglas Belchior não, ele foi lá e fez um acordo aí com os escravocratas, né? Que é o Renan Calheiros, que é todo mundo sabe que ele é um dos coronéis do Nordeste há muitos anos, né? Então, citar zumbi não adianta, é melhor ter que seguir o exemplo, né? Não citar, né? Só esse comentário. Não, o pessoal cita zumbis e palmares assim com o maior gosto, né? Sendo que o que zumbi fez não tem nada, 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 nada a ver com o que eles estão fazendo. Imagina. Vamos citar zumbis e palmares, né? Vamos fazer palmares de novo. E essas frasezinhas, né? Vamos fazer palmares de novo. Aí ele fala isso no carro de som. Aí no outro dia o cara tá lá pedindo a bênção do Barroso do STF. No outro dia o cara tá lá de beijos e abraços com a Joyce Hasselman. No outro dia o cara tá lá limpando o piso do Congresso Nacional do Renan Calheiros. Pelo amor de Deus, você acha? Tá longe, viu? Tá longe. Assim, eu tenho para mim que até os Zumbi dos Palmares tinha uma política meio diferenciada com esse pessoal que era meio devagar. Viu? Eu não sei o que diria os Zumbi dos Palmares hoje em dia com essa coalizão, ou o que outros líderes, lideranças do movimento negro, de verdade, diriam sobre o que estão fazendo aí essa turma da coalizão negra por direitos. Mas é um problema de anotar. Nós vamos ver aí os candidatos da coalizão ano que vem, todos eles aí por qualquer partido, vai ter essa farra também, vai sair gente pelo PDT, pelo PT, pelo PSOL, pelo que quer que seja, que o importante é o negro, né? Negro está acima de tudo, não é? Então, foda-se o programa, não importa o programa, não importa o partido, não importa nada. O que vale é aquela cadeirinha ali no Congresso Nacional. Se você tá aquela cadeirinha sentado lá, aí você pode fazer um monte de discurso, você pode fazer mais campanha eleitoral, ver a CPI do Covid, se não é a campanha eleitoral antecipada, todo mundo chorando, e cadê os relatórios? E é muito triste 600 mil pessoas que morreram, sendo que todo mundo lá aprovou, colocou Bolsonaro no poder, etc. e tal. Mas, enfim, na próxima quinta-feira, podem ficar tranquilos, teremos mais ainda sobre a coalizão, até porque, se eu estou entendendo bem, eles vão atuar mais ainda aí, dessa maneira dentro do regime, né? Isso sim, nós estamos falando de coisas que eles fizeram no Brasil agora, mas eles já viajaram para a Europa, já tiveram reunião na ONU, já tiveram reunião em Nova York, tudo do bom e do melhor, você entendeu? Claro, né? Sempre no melhor na melhor das intenções, né? Que é a luta do movimento negro. Faremos Palmares de novo, mas é meio demais, né? Mas é meio demais. Enfim, vamos aqui tocar a nossa pauta agora, depois da polêmica, com os nossos últimos, produção, se eu estiver enganado, nossos últimos 5 minutos. Então, somente. Vou logo para a cultura, Caio. Eu sei que compraram aí centenas de milhares de fuzis para a GCM atirar no povo. Tudo bem que a coalizão não está muito preocupada com isso daí, mas compraram 400 mil fuzis aí para a GCM atirar na população negra. Vamos deixar para
próxima edição esse comentário. Eu queria que você comentasse a questão do Luiz Gama. Eu vou adiantar para os companheiros. Semana que vem nós vamos ter pelo menos um pedaço da entrevista, entrevista que eu vou fazer com a companheira Lígia Fonseca Ferreira, quem não sabe, professora, doutora da USP, especialista em Luiz Gama, já esteve conosco aqui no Tição, entrevistada. Sobre o Luiz Gama, ela conhece muito sobre o advogado dos escravos. Ela lançou, ainda em 2020, né, esse livro aqui, Lições de Resistência, artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, da sua época. Então, tem mais de 340 artigos e petições e argumentos de Luiz Gama contra a escravidão, mas não só. Ele tem artigos críticos e ácidos contra o regime, né? Contra os demagogos. Luiz Gama tem uma série de artigos aqui contra o Poder Judiciário, contra estes aí que a coalizão está se reunindo. Luiz Gama lutou duramente, ainda em 1800, vejam vocês, lutou pela libertação dos escravos. Ele tinha uma concepção muito agradável com relação ao Poder Judiciário. Eu consigo ver ele no STF, né, que nem esses caras da coalizão, mas, enfim, a gente vai fazer uma entrevista com a Lígia Fonseca Ferreira. Pesquisem aí, ela é a pessoa que vocês devem falar sobre Luiz Gama, né? Muito dedicado nas pesquisas, né? Foi a fundo na história do homem, de outra pessoa também que não tem nada a ver com o que a Coalizão Negra faz. Bom, Caio, quer dar a próxima notícia de cultura? Sim. Não, só falando que a Lígia Fonseca, né? Ela é uma das principais especialistas, né, no Luiz Gama. Ela publicou um livro há uns anos atrás, né? Porque agora que está aparecendo mais obras do Luiz Gama mesmo, mas ele ficou durante muito tempo esquecido, né? Ainda está meio esquecido, mas voltando agora. Ela publicou um livro, não sei se o Juliano lembra, aquele com a palavra Luiz Gama, né? Com vários artigos sobre o Luiz Gama, artigos artigos dele, né? E dos contemporâneos dele, inclusive muito bonitos, alguns falando sobre o legado dele, pessoas que o conheceram, né, na época, inclusive grandes escritores do século XIX, aqui de São Paulo, que partilharam aí da luta do Luiz Gama. E também, além dessa obra que a Lígia lançou no ano passado, né, está sendo publicado as obras completas do Luiz Gama, né, por uma editora chamada Editora Edra. Essa obra completa ela vai ter 10 tomos, né, 10 volumes, na verdade. E das pessoas a pessoa que organiza, né, a coleção, ela é um pesquisador chamado Bruno Rodrigues de Lima, né? É uma pessoa que está há alguns anos aí pesquisando obras do Luiz Gama, pesquisando a sua vida e tudo mais, e sua obra. Então, o Bruno Rodrigues de Lima, ele coletou aí mais de 800 artigos do Luiz Gama, né? Segundo ele, pelo menos 600 desses artigos e outros escritos são desconhecidos, né, do público, quer dizer, foram publicados na época que o Luiz Gama participou de vários jornais, ele fundou jornais, participou da redação de vários outros jornais da época, e ele tem mais de 600 artigos aí desconhecidos, né, que foram publicados na época e meio que foram perdidos naquele momento. Então, é uma obra importantíssima que está sendo publicada, né? Tem artigos do Luiz Gama, por exemplo, criticando a violência policial na época. Você vê que a violência policial não é uma coisa nova, não. Já no século XIX já tinha bastante, né? E uma série então, tem temas sobre democracia, porque o Luiz Gama era um republicano, né, na época do Império. Então, é uma obra que está sendo publicada, já foram publicados, se eu não me engano, 2 volumes, serão 10 volumes ao todo, do Luiz Gama, de pelo menos que se tem notícia, né, de tudo que ele escreveu. Foi uma pessoa extraordinária, né, na história do Brasil. Então, fica aí, pela Editora Edra, está sendo lançado, né, já foram lançados 2 volumes,
E fica aí eu acho que nós daqui do coletivo vamos estudar essa obra toda e para produzir também outras matérias e reflexões sobre esse personagem aí tão importante da história brasileira. Bom, camaradas, é isso. Você que está aí assistindo, quero deixar boa noite a todos os que estão aqui no chat. Companheiro Igor Teodoro, boa noite, camarada. Jesus era humano, que também estava aqui, já deu boa noite. Tovariz falou conosco mais cedo. Vamos lá, mais quem chegou aqui no chat para poder dar aquele boa noite. Osni Castro, a Maria Aquino também está aqui falando, criticando também a questão da coalizão. O Jesus fala que eles citam zumbi, mas continuam ganga zumba. Exatamente. Desde aquela época já tinha. A política é engraçada. Naquela época já tinha. Hoje, né? Hoje tem os gangas zumbas aí. Angelina Dias também está aqui com a na nossa audiência. Companheiros que aqui estão, se inscrevam na Universidade Marxista, camaradas. É importante o estudo sobre os problemas democráticos e problemas que estão muito intimamente ligados à questão da luta do negro. Deixo boa noite para a produção e boa noite, Caio. Boa noite, Juliano. Boa noite à produção e boa noite aos companheiros que participaram aqui do chat e que assistiram o programa e também aos que vão assistir aí depois. Uma saudação. É isso aí, produção. Já podemos encerrar com aquela vinheta de arrebentar o queixo. Manda brasa aí. E fiquem aí, vai ter o resumo do dia também ao vivo, não percam. Com o companheiro Antônio Carlos. É isso aí. Boa noite.